Shalom, shalom, queridos. Nós estamos voltando aqui. Começamos uma live com a apóstola Josi da FCOL. O tema de hoje é iniquidades. E deu uma travadinha, então vamos começar de novo. E espero que dê tudo certo agora. Assim que ela chegar, nós vamos dar continuidade no assunto. Na verdade, recomeçar o assunto. Enquanto isso, eu estou fixando o tema aqui novamente, para quem for chegando saber. Vamos lá, deixa eu só fixar o tema. Estou digitando aqui, gente. Estou digitando o tema aqui só para deixar salvo e abrir novamente para a apóstola. Tem que dar certo, né? Em nome de Jesus. Pronto. Tema fixado. Convidando. E vocês que chegaram, queridos, vão convidando aí, vão convidando o máximo de pessoas que você puderem para poder nós recuperarmos a audiência que já estava aqui quase com 50 pessoas. Apóstolo, agora vai. Vim para o meu outro cantinho, aqui é 5G. Então, se foi a minha, vai resolver. Se não for a minha, vai para o teu 5G aí. Só Jesus. Mas vamos falar de iniquidade, que é um tema que não tem fundo, né? Não acaba nunca. Meu Deus, é muito grande, muito amplo, né? Vamos orar então para a gente começar? Amém. Amém? Pai, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de nós compartilharmos da sua palavra. Senhor, teus amados estão aqui querendo receber, aprender do Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer. Amém. E nós te pedimos, Espírito Santo, libera das tuas águas sobre nós, libera das tuas águas que limpam, que saram, do teu sangue que nos lava e purifica. Leva-nos no lugar, ó Deus, escondidos em ti, onde podemos compartilhar da tua palavra. Nós entramos, ó Deus, neste portal, nesta blindagem de revelação e conhecimento da tua palavra, da verdade. Espírito Santo da verdade, seja o Senhor entronizado, invocado neste lugar. Ministra nossa mente, ministra o nosso espírito. Nós abrimos mão, Pai, daquilo que nós sabemos ou pensamos que sabemos, para receber, ó Pai, a revelação do Senhor, para receber o ensino do Senhor. Pai, a pureza do Senhor, das tuas águas salutar, em nome de Jesus. Por isso, nós nos expomos ao Senhor nessa noite. Pedimos uma roupagem poderosa, profética agora, uma blindagem dinâmica de glória, de luz do Senhor, de luz da tua palavra, Senhor, do verbo vivo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Apóstolo, onde você quer que eu comece? Porque esse negócio é muito sério, né? Assim, eu gosto muito de ser didático. As pessoas comentam muito com a minha esposa assim: eu amo assistir a live do teu marido, eu não entendo nada, mas eu amo. E eu não gosto nem um pouco disso. Eu gosto de ser entendido, né? É As verdade. pessoas gostam de mim, mas não me entendem, então não vale a pena. E uma das minhas qualidades sempre foi ser muito didático, conectar os povos que estão mais avançados no apostólico profético com quem está chegando. Amém. Então, eu acho que nós podíamos tentar começar pelo básico, né? O básico Amém. da iniquidade. O básico da iniquidade, eu vou deixar aqui o básico para a apóstola trazer o profundo. Então, o básico da iniquidade é o seguinte: a Bíblia ela mostra claramente, às vezes em um único versículo, cita pecado, transgressão e iniquidade. São três coisas diferentes. Então, o que é o pecado? De uma maneira muito direta, para não tomar tempo, o pecado é quando você erra sem ter muita percepção de que está errando. Então, às vezes, nós pecamos pela nossa natureza pecaminosa. Sim. O pecado ele está no mundo. A pessoa já nasce em pecado. Uma criancinha não tem noção do que é pecado e peca.
Agora, o que é uma transgressão? Transgressão é quando já tem um conhecimento da regra, e no caso espiritual, a regra é a Bíblia, né? Mas também existe transgressão das leis da natureza, existe a Sim. transgressão das leis do Código Penal, do Código Civil. Então, sempre que há uma lei e a pessoa consciente dessa lei, ela quebra essa lei, ela está em transgressão. A lei do casamento, a pessoa adulterou, ela está em transgressão, não apenas diante de Deus, mas diante da lei do casamento. Então, é um pecado voluntário, um pecado que a pessoa decidiu pecar e pagar as consequências. Agora, o que é iniquidade? A iniquidade que é a grande sacada. A iniquidade é a raiz do pecado e da transgressão. Uhum. Então, o que acontece? A iniquidade ela é quase um espírito. Ela é quase um espírito. Por quê? Porque ela habita dentro de uma pessoa, ela fala, ela pede alimento, ela negocia, ela vive dentro de uma pessoa e dela o pecado se manifesta. Eu vou dar só um exemplo de uma iniquidade aqui. Uma criancinha pequenininha, ela morde o pai, ela morde a mãe. Aí alguém fala assim, que bonitinho, ele mordeu o papai, ele mordeu a mamãe. Aí depois essa mesma criancinha dá um tapa na cara da mãe, dá um tapa na cara do pai. Ah, que bonitinho, que bebezinho, coisinha mais linda, que bate no papai, bate na mamãe. Essa criancinha, ela tem uma iniquidade de violência, de rebelião, que às vezes vem geracional. E essa mesma criancinha, quando pegar o revólver na mão, ela vai segurar o revólver de lado assim, vai enfiar na cabeça da outra e vai falar assim, vai morrer, maluco, perdeu. Por quê? Essa mesma criancinha, ela vai esquartejar alguém. Por quê? Porque havia dentro dela uma raiz de iniquidade. E a apóstola vai aprofundar isso junto comigo. Mas qual é o problema da iniquidade? Por que nós queremos falar de iniquidade? Porque a igreja evangélica, ela é habituada a combater pecados, ela não combate a iniquidade. Então, se você chega na igreja, alguém fala para você assim, ó, fumar é pecado. A pessoa para de fumar. Mas a iniquidade continua lá dentro, a iniquidade fala assim, ó, cara, já que você não vai fumar, você tem que botar alguma coisa no lugar. Engorda. E a pessoa entra na iniquidade gospel, da glutonaria. A pessoa para de adulterar. Já que você não pode ser adúltero, você pode ser fofoqueiro. Então, a iniquidade, ela negocia, ela fala, ela conversa. Ela migra, né? Ela migra. Então, se nós aprendermos como igreja a observar iniquidades, a iniquidade é uma coisa tão profunda que ela se manifesta na nossa linguagem corporal, na nossa aparência, no nosso corpo. Se nós aprendermos a trabalhar com a iniquidade, nós não vamos nos preocupar tanto com o pecado, porque nós matamos o mal pela raiz, mas não é uma coisa simples. Não é verdade, apóstolo? Veja bem, vamos lá então começar a somar aí a porção do apóstolo Ricardo com aquilo que o Senhor tem trago no coração. Queridos, quando a gente está falando de iniquidade, nós estamos falando de uma essência que opera no espírito, na alma e modula o comportamento. Por que iniquidade opera a nível de espírito? Por que iniquidade opera a nível de alma? E é onde muitas das vezes eu vou confrontar certas teologias, porque, por exemplo, dentro da teologia de Kenneth Hagin, você é um espírito que tem uma alma, habita no corpo, ok? E uma vez que o seu espírito que estava desligado do Pai, agora volta a se conectar ao Pai através do novo nascimento, o teu espírito agora se torna feitura do Abba, ligado, e o seu espírito está pronto e resolvido. Não é necessariamente assim que a coisa flui, porque o apóstolo Paulo vai deixar claro que salvação, ela precisa ser desenvolvida, tanto que a nível de alma, quanto espírito, quanto corpo, porque a palavra vai dizer que nós precisamos nos purificar de toda imundície, de toda essência contaminada, quer seja do espírito, da alma e do corpo. Então, nós estamos falando aqui
de uma dinâmica de influência que vai determinar um comportamento que está atrelado a nível do espírito, que está atrelado a nível da alma, que está atrelado a nível do corpo. Mas, vamos lá, quem eu sou? Você, acima de alma, acima de espírito, é sangue. E Levítico 17:11 vai dizer algo violento. A alma de toda criatura está no sangue. E tudo que retém sangue é um altar. Isso eu uso isso como um pivô, um pilar a título de libertação. Então, quando nós estamos falando de tudo que envolve sangue, nós estamos falando de coisas que estão intrínsecas e conectando dimensões e realidades. Então, assim como somos uma estrutura tripartida que interage a nível de corpo com a matéria, a nível de alma com os segundos céus, a nível de espírito com o terceiro céus, a nível de alma nós conseguimos não só transferir uma contaminação para o corpo, como também para o espírito. E o espírito também pode contaminar a alma, como o corpo também pode contaminar a alma, e a alma pode contaminar os três, os dois. Então, nós estamos falando de algo aqui que só isso dá uma live de horas. Okay? Então, é só para a gente poder construir. Mas é um bom exemplo, quando o pessoal, só porque a gente está confrontando teologias aqui, a gente tem vários apóstolos e pastores aqui que já vão querer debater igual peixe fora d'água. Um bom exemplo de que espírito se contamina é que uma pessoa que não tem Jesus, uma pessoa que não teve um novo nascimento, ela tem o seu espírito adormecido. Então, ela não tem entendimento das coisas espirituais. Ela aceita Jesus, o espírito acorda. Legal, rei. Entrou no portal do rei. Saiu do Dalit, entrou no rei. Mas, e o macumbeiro? E o bruxo? E o feiticeiro? Que ativou várias coisas no espírito lá na feitiçaria. Onde é que eles se movem? No espírito. Deu uma travadinha aí. Oi. Pessoal, vamos ficar em oração, né? Também no espírito. O engano também está no espírito, lá em Salmo 32. Então, existem pecados específicos do espírito, ok? Agora, vontade contaminada já é um pecado que está relacionado à alma. Porque vontade, desejo, já está no campo da alma. Infidelidade, por exemplo, está lá em Salmo 78:8. Já é um pecado a nível de espírito, ok? Só para a gente poder sedimentar, então, essa questão aí dessa contaminação, que a iniquidade ela é tão feroz e violenta que ela consegue atingir os três, ok? Agora vamos lá. Gálatas de onde 5 vai mostrar vem a iniquidade? Gálatas 5 vai mostrar os pecados do corpo, da alma e do espírito. Quando ele fala da idolatria, e do ele fala da feitiçaria. Espírito, ele vai falar da glutonaria, né? Vai falar da prostituição, carne, vai falar da ira, da maledicência, alma. Tudo está lá nas obras da carne. Sim. Agora vamos lá. Bom, mencionada a primeira vez na Bíblia sobre a palavra iniquidade, eu vou falar com vocês, mas antes de dizer onde aparece a primeira vez, eu quero dizer a origem da iniquidade. E a origem da iniquidade, para mim, ok? Ela está vinculada a duas fontes específicas, ok? Aonde que, na verdade, ela nasce, ela flui, ela emerge, tá? Eu quero colocar isso para vocês. Primeiramente, a iniquidade, ela vem do coração. Como assim? Gente, cadê minha anotação aqui? Viu? Fugiu o negócio aqui, apóstolo. Peraí. Vai do rema, minha irmã. Você tá no fogo. Vambora, né? Você acha que eu não te essa conheço? questão do metódico, do didático, fica ali, né? Querendo tá tudo explicadinho, mas vamos lá, vamos no rema.
Vamos, Ezequiel 28:15. A palavra vai dizer o quê? Que Satanás, ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade no coração dele. Veja bem, Deus cria os seres angelicais e os dota de livre-arbítrio nas suas capacidades de expressar suas sensações, decisões e escolhas, porque o amor deixa em liberdade para amar e servir. Então, Deus não criou nenhum ser que vai o servir de forma obrigada. Muito lindo, muito esbelto, muito maravilhoso, tanto que cheio de luz, mas que tudo que ele possuía, os seus adereços e as suas características, trouxe um envaidecimento, e o termo é comércio. Na multiplicação do seu comércio, é como se sentimentos fossem crescendo, fossem multiplicando. Um ser que tinha uma patente de governo muito elevada, muito belo, que tinha uma autoridade muito grande, mas que se ensoberbece. É que tipo assim, dá poder para criatura que você vai saber quem ele é. Então, subiu a cabeça. E esse subiu a cabeça é que ele conseguiu até querer se ver acima da posição que Deus o colocou. E essas sensações, essa mentalidade de querer se colocar acima, isso é uma forma de se multiplicar sensações internas que vão torcendo algo que Deus fez dentro de uma forma linear, dentro de uma forma reta, direita, dentro de uma vereda alinhada. Os sentimentos começaram a torcer. Então, pega isso aí. Iniquidade, numa certa perspectiva, ela flui, ela cresce, ela nasce a partir de sensações e pensamentos e sentimentos do coração. Cuidado com isso. Outro lugar da onde vem iniquidade. Gênesis 2:17 vai dizer que o que tinha lá no centro do jardim? A árvore da ciência do bem e do mal. Quando você pega o teor dessa palavra, iniquidade, no sentido literal da palavra, no original, vai dizer tudo que é mal, que é sem lei, que é torcido, que é sem justiça, que é perverso, que é torcido e corrompido. Então, nós também podemos entender que iniquidade também está relacionado a uma essência maligna, uma essência de um nível de informações que vão trazer dados, registros e informações para o meu interior, que vão alterar uma forma original. Porque Adão tinha uma estrutura biológica até o momento em que se alimentou dessa ciência. Gente, para com esse negócio de um fruto. Porque às vezes tem palavras na Bíblia que tem uma expressão idiomática. É uma forma coloquial. Esse fruto de ciência do bem e do mal é algo que realmente fez com que a forma de enxergar, a forma de compreender, a forma de ler e interpretar fosse mudada. O filtro agora não era mais um filtro puro e santo. O filtro era algo contaminado com uma essência má, maldita. E Adão se alimenta disso. Então, presta atenção. O conhecimento vai determinar a forma com que a minha estrutura vai se estabelecer. Existe um conhecimento que traz vida, mas também existe um conhecimento que traz morte. E Adão se alimenta de uma informação que traz morte, e isso alterou a genética do ser humano. Eu e você estávamos lá no Éden quando ele fez isso? Não. Todavia, Romanos vai dizer que todos pecaram, destituídos toda a glória de Deus. Carregamos na nossa genética a essência da morte que entrou em Adão. Por quê? Deus falou e deixou bem claro, não coma, não se informe com essa coisa aí, porque se você se informar disso, você vai morrer. E que tipo de morte é essa? Morte a nível espiritual, que é a separação da comunhão do homem de Deus. Morte física, que é a degradação da molécula do DNA humano. Ok?
A longevidade diminuiu, o homem passou a ser mais frágil, perdeu Exatamente. poderes espirituais que ele tinha, inclusive. Isso aí. E a morte emocional. Eterna. E A essa morte morte eterna. eterna seria o Separação quê? para o inferno. Exatamente. É agora onde o projeto do cão era esse. Eu preciso contaminar o ser humano com algo que vai fazer o Criador se desconectar dele. Porque a Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando o homem consegue fazer, quando Satanás consegue fazer com que a iniquidade entre na genética do homem, pá! Morreu nos 3 níveis. Mas Deus é maravilhoso, foi lá e criou, trouxe o segundo Adão que restaurou o governo e restaurou a nossa genética. Mas nós precisamos entender qual é o processo de restauração dessa genética, como que acessamos, mas principalmente entender como que a iniquidade afeta a nossa genética, porque o triunfalismo evangeliquez faz a gente pensar que aceitei Jesus e o novo nascimento me resolveu. Agora está tudo resolvido, aceitei, estou na igreja, nem aceitei Jesus, porque a pessoa aceita o que ela nem sabe, ela vai na igreja, ela escuta um negócio que ela não entendeu, sentiu um arrepio, foi lá na frente chorando, fizeram um pum-pum lá, soltou foguinho em cima da cabeça dela e ela agora diz que aceitou Jesus. Ela nem sabe quem é Jesus. E agora eu quero trazer o terceiro fator agregador de corrupção do DNA humano. Mas falar. Antes de você entrar nisso, deixa eu te falar uma coisa. Você falou uma palavra muito fundamental aqui, que é a essência. Que é onde a iniquidade se esconde, que é no mais essencial do ser humano, que você vai entrar agora aí, que é o DNA. Sim. Né? Porque o DNA, ele é uma escada torcida, né? Eu não sei se você pensa como eu, mas eu já vi estudos que diz que os homens antigos, quanto mais antigo o homem, o DNA ele era mais reto, ele era uma escada reta. Inclusive a escada que Jacó viu, a escada de Jacó, nada mais era do que um DNA reto. E Deus falava, olha, isso aqui é uma iniquidade corrigida, onde os anjos podem se mover. Uau. Agora, voltando aqui para essa questão, ela começa torcendo o nosso DNA e de dentro para fora ela vai mudando nossa mentalidade, nossos desejos, nossas vontades, vai corrompendo nossas palavras, nossos olhares, o nosso físico, a ponto de que ela corrompe tudo ao nosso redor. Então, às vezes, um lugar que é possuído por iniquidade, as árvores são todas mais torcidas, as construções são torcidas, porque tudo é torcido ao redor dela. Até a estrutura corporal das pessoas, geralmente elas são mutiladas, geralmente até as pessoas são tortas. No meu seminário de iniquidade aqui, gente, eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu ver. Olha aí, deixa eu mostrar. Eu vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Quando a gente dá... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Estão vendo essa menina aqui? Olha só, a iniquidade do lugar é tão terrível. Só que a Índia... É na Índia, ela nasceu com o quê? Com a representação de Ganesha, se não me engano. Aqui, ó, vários braços. É Shiva. Shiva, isso. E essa menina nasceu assim. Nasceu igual. Exatamente. Tornem-se como eles, todos aqueles que tais coisas praticam. Tá entendendo o que a iniquidade faz? Então, não só a natureza fica morta, até as estruturas humanas ficam também correspondendo àquilo que a iniquidade do lugar como ela é operante. Aí vamos lá. Quando então nós estamos falando esse sentido, né, de iniquidade, no termo lá no hebraico é avon, que é dobrar, torcer. Por isso, essa teoria de que o nosso DNA era reto. A ciência comprova isso. Que civilizações antigas, né, o DNA não era tão torcido assim. Pessoal, presta atenção no que eu vou te falar aqui, que interessante. A que se adere a essa mudança da torção do DNA? Existem correntes científicas que relacionam a interação de DNA alienígena
com DNA humano. E isso foi mutando a cadeia genética do ser humano, que é onde eu quero entrar na terceira agora, no terceiro componente de origem de iniquidade. Para alguns estudiosos, eruditos, eu estou aqui mesmo com o livro de um que eu respeito muito, ó, que apóstolo Osdenir Correia, que Vitória, é uma das poucas literaturas no Brasil sobre iniquidade. o Azenir é o líder do meu mentor, é o pai do meu pai. Benção demais, né? Apóstolo mesmo Osdenir, estava conversando com ele sobre esses dias. Nesse livro, ele traz a argumentação que a iniquidade ela entra no DNA do homem a partir daquele momento em que a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus, que seriam anjos caídos, como está lá em Judas, como está em outras passagens, viram que as filhas dos homens eram formosas. E no original a gente sabe que esse formoso significa compatível. Então, quando eles veem que as filhas dos homens eram compatíveis, ou seja, haveria possibilidade da mulher, porque tem o útero carregar a capacidade de acontecer um tipo de simbiose entre essência genética humana e essência genética espiritual. E isso gerar um meta-humano ou um humanoide, ok? E a partir deste relacionamento entre são os filhos de Deus, angelicais, que seriam demônios, que abdicaram, anjos que desistiram do seu principado e escolheram tomar forma humana e se relacionar com mulheres. E desses relacionamentos houve uma contaminação na genética, porque começou a nascer filhos da associação entre seres humanos e relacionamento sexual desses seres angelicais, ok? Que se tornaram, de fato, seres extraordinários, né? Gigantes. 4, se eu não me engano, 4 ou 5 tipos de gigantes. Desde os gigantes que, além de grandes, tinham poderes sobrenaturais. Depois, outros não tinham poderes, só eram grandes. Depois, outros eram grandes e burros, que era da geração de Golias, servia só para lutar. E que Deus teve que exterminá-los através do dilúvio. Sim. Né? E a questão ali entende-se que nesse momento que começam a nascer esses seres, seres humanos com DNA espiritual, alienígena de demônios, que é o momento que Deus, ele, digamos assim, se entristece, se arrepende e decide exterminar a Terra. O livro de Enoque fala muito sobre isso. É um livro apócrifo que eu recomendo a leitura porque é muito bom. A título de conhecimento, você deve ler e extermina. Só que você vê que chega lá em Noé, depois de Noé, que tinha suas 3 noras, seus 3 filhos, voltam a nascer gigantes na terra. E por que voltam a nascer gigantes na terra? Provavelmente porque o DNA das noras de Noé já estavam contaminados com essa essência mutante, que na verdade era uma intenção maligna de Satanás de torcer o DNA humano através da iniquidade de uma tal forma a ponto de impedir que Jesus, que viria pela semente da mulher, pudesse nascer. Porque a intenção da iniquidade é isso, torcer o DNA ao ponto de fazer com que o ser humano se torne completamente a imagem e semelhança de Lúcifer. Por quê? Porque a iniquidade carrega em si a essência da serpente, a essência do inferno, o DNA de Lúcifer. Esse é o problema. Por isso, irmãos, que muitos reconhecem Jesus como Salvador, entra para a igreja, entrei para a igreja, não posso fumar. Mas a essência continua lá na genética. E ele vai passar agora a mudar o comportamento, porque ele bloqueia a nível de mente um tipo de comportamento, mas a essência ainda está lá, não arrancou, o sangue do cordeiro não purificou. Então, o que vai acontecer que apenas vai mudar, vai migrar de um tipo para outro. Okay? A iniquidade ela é extremamente
negociadora. Ela é extremamente diplomática. Ela fala, olha, já que você está num ambiente que a sua iniquidade não vai ser aceita, cometa uma outra iniquidade paralela que o seu contexto social vai aceitar. E é por isso que tem tanto problema dentro da igreja. Tem pornografia enrustida, tem homossexualismo enrustido, tem homem que bate na mulher dentro da igreja, casamento destruído, tem vícios, tantas sujeiras. E a igreja que não tem esse entendimento combate o pecado, sempre dizendo, você não pode fazer isso, não pode fazer, mas não explica por quê, da onde está vindo essa vontade. E aí eu quero fundamentar agora com você um outro entendimento. Por quê? Consequência geral da iniquidade vai ser o quê? Trazer ruína, como está lá em Provérbios 10, 9. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam iniquidade. Ela traz ruína na vida, em várias áreas da sua vida, e também esfriamento. Mateus 24, 12 está lá. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas amor em que sentido? Gálatas 5, 22 vai dizer que o fruto do Espírito é amor. Então, veja bem que o ataque da iniquidade é ir matando, digamos assim, o senso de nobreza, o senso ético, o senso de valor e moral na mentalidade do ser humano. Porque antes de se transformar numa prática, ela está atuando, está falando na genética, está falando na vontade, está falando na forma de pensar. Gente, iniquidade pode determinar comportamento na forma de pensar, mas não comportamento seu aqui. Um comportamento que você absorveu de um tátara, de um bisavô. A questão do fenótipo e genótipo. Nossa, a aparência, a carinha de papai, de mamãe, olho azul de vovô. É a segunda pessoa na minha vida que eu escuto falar essa palavra. A primeira pessoa que falou tem 20 anos e sumiu. E agora, graças a Deus, apareceu mais um para conversar comigo sobre fenótipo e genótipo. Vamos ter que fazer uma live sobre isso. Mas aí, volta aquilo que você falou do sangue. O grande segredo de Satanás foi que ele conseguiu contaminar o sangue. O sangue. Porque o sangue vai de geração. O sangue na veia. E olha, quando a Bíblia diz principados, potestades, dominadores e hostes espirituais do mal, a palavra principado, arcon, que deixa eu falar, arcon, potestades exousia, em grego, dominadores, cosmocratos. Agora, hostes espirituais da maldade é poneria pneumáticos, que significa iniquidades do sangue ou da alma. Forte. Iniquidade. Então, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores e iniquidades da alma. Olha que só. Navegam no nosso DNA. Sim. E o problema é que o mecanismo de pecado, transgressão e iniquidade é que gera uma repercussão cíclica sobre o outro, ok? Eu transgridi porque eu sei que eu não devo fazer e faço, ok? E aí já é um nível. Pequei, errei o alvo, às vezes inconsciente, é outro nível, mas a iniquidade é o pior nível, é o mais elevado nível de corrupção da estrutura espiritual do homem que existe. Por quê? Porque ela deteriora o senso de certo e errado, de limite do homem. Ela faz com que a pessoa seja insensível. Ela perde a capacidade de sentir que aquilo que ela está fazendo fere a pureza e a santidade do Espírito Santo. É a lepra na Bíblia. E a lepra, o principal sintoma dela é que ela tira a sensibilidade do corpo, da pele. Pode botar fogo que a pessoa não está sentindo. E a iniquidade tem essa faceta de neutralizar a mente a ponto de tornar o ser humano
insensível à sua própria condenação e corrupção de pecado. Esse é o problema. E aqui, a iniquidade, ela transforma a nossa genética, na genética, como a gente tinha falado, de serpente, como? Falando na nossa genética e trazendo manifestações do caráter de Lúcifer na nossa genética. E aqui está o problema. Vamos continuar no conceito. Vamos de uma forma geral aqui. O que a iniquidade trata-se? Ela trata-se, então, de nos tornar dependentes de formas de pensar contrária às de Deus, que molda a nossa mente, criando estruturas mentais e fortalezas que vão determinar o nosso comportamento. Por isso que tem marido que é crente, que adultera, não é pecado. Normal, papai adulterar, mamãe fazia, todo mundo fazia, comum. E isso, na verdade, é o quê? É se erguer no DNA um trono. Mas que trono? Está lá em Salmo 94, 20. Porventura, o trono de iniquidade te acompanha, qual forja um mal por lei. Claro que esse sentido aqui tem Qual um é o sentido... texto? Oi? Qual é o texto? É Salmo 94, 20. Ou seja, é um trono de iniquidade que vai modulando a mentalidade, que vai determinando uma estrutura cultural, folclórica, econômica, E política, social, que toda, nós vamos... toda Pode falar. cultura tem, toda cultura tem origem em um culto. As pessoas não sabem disso. Sim. Toda cultura tem origem em um culto. E o que é o culto? É porque a pessoa cultuou ou não? É porque há uma iniquidade. Toda iniquidade é um culto. Então, Sim. todo culto gera uma cultura. E toda cultura pede um cultivo. E que cultivo é esse? É o pecado que é essa iniquidade. Agora, a iniquidade, apóstola, ela é como um ciclo. Porque ela é a raiz do pecado. Sim. Porque a senhora disse ainda há pouco assim, a iniquidade ela é o pior nível do pecado e da transgressão. Mas, ao mesmo tempo que ela se torna o pior nível, ela é a mãe do pecado e da Sim. transgressão. E ela Sim, é a mãe. tem iniquidades que têm horário. A pessoa está bem o dia inteiro. Quando chega meia-noite, ou meia-noite não, vamos dizer assim, chega às 7 horas da noite, ela tem vontade de fazer uma coisa. Ela não sabe de onde vem aquela vontade. Porque é como eu falei no início, a iniquidade ela é um espírito. Ela fala, ó, Sim. chegou na minha hora, eu estou com fome. Eu quero meu alimento. E se a pessoa não der, a pessoa passa mal, ela tem dor de cabeça. Por quê? É como se fosse um parasita mesmo vivendo dentro da pessoa. Sim, sim, sim. Muito forte isso. Muito forte isso. É uma coisa muito tremenda que, veja bem, quando a gente coloca essa questão da iniquidade acerca de sangue, não tem como associá-la deixar de associá-la à hereditariedade, certo? E essa Sim. hereditariedade é o quê? É o poder de carregar as características entre múltiplas gerações, segundo as descobertas que estão sendo publicadas recentemente por alguns geneticistas estudiosos da época, foram encontrados na genética humana, veja bem isso, viu? Um caminho que permite a transferência da mesma peculiaridade, da mesma essência, digamos assim, da mesma fração genética, vai sendo transferida de geração em geração, que vai construindo um mecanismo de silenciamento do gene. E segundo eles chamam isso da capacidade de paramutação genética, aonde uma informação genética do meu pai é transferida para mim, e essa transferência na minha genética, ela pode ser ativada ou silenciada, ou mutada. O que vai fazer com que esta informação genética que eu carrego, porque o gene diz como que o seu corpo vai funcionar, tá ok? Então, esse gene vai dizer, vai falar como é que vão se desenvolver alguns mecanismos de doença ou não.
saúde ou não. Indicam uma coisa chamada marcador genético, ou seja, já não é mais uma alteração genética, mas passou a ser um organismo pessoal. Esse gene marcado na minha genética por padrões anteriores é como se fosse uma outra pessoa se comportando dentro de mim. Meu Deus. Olha, esse assunto é coisa para muito tempo. Isso envolve, por exemplo... É muito sério. Por que será que... Eu não quero entrar no pode ou não pode, deve ou não deve, mas por que será que os testemunhos de Jeová são tão contra a doação de sangue? De sangue, sim. Porque eles sabem que há um Sim. DNA ali. A doação de órgãos. Há um DNA. Sim, E existem eu já vivi uma estudos que experiência comprovam... muito forte com uma amiga minha, que ela fez... Deixa eu só te contar isso aqui, ó. Eu vivi uma experiência muito forte com uma amiga minha, agora ela já partiu para o Senhor, que ela fez um Meu Deus. Estava presa a Hades. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que forte, hein? Tá travando. Só estou ouvindo um pouquinho da tua voz picotando, mas deu para ouvir. Gente, quando ela vai voltando aqui, vamos... ela voltou. Apóstola, deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Coloquei a mão. Tá travando, né? Escreve aí, gente. Escreve que tá travando, senão ela vai falando pensando que a gente está ouvindo. Pede para ela sair da live e entrar de novo, pessoal. Escreve aí. Ela saiu. Ótimo. Eu vou abrir aqui novamente para a apóstola, mas ela estava dizendo que uma amiga dela recebeu um transplante de fígado e o corpo estava rejeitando o fígado. E quando ela foi orar, ela descobriu que o corpo estava rejeitando porque o fígado pertencia a alguém que morreu. Então, o trono de Hades, que é o trono da morte, estava requerendo o corpo dessa pessoa. E ela orou e ela ministrou. Então, esse foi o contexto que vocês perderam aí, gente. Esse é o testemunho. Já está resumido. Então, daqui ela pode prosseguir. É isso aí. Apóstolo, eu fiz um resumo para eles aqui que eu consegui ouvir, mas eles não. Mas olha só, outra coisa que pode acontecer, às vezes não é nenhum trono de Hades ou um trono de morte, mas é a própria iniquidade. Eu já vi casos de pessoas que receberam uma doação de sangue ou uma doação de um órgão e ela começou a ter comportamentos que não pertenciam à natureza dela. E, pastor, então não pode fazer doação? Pode, mas tem que ser feita uma quebra de maldição. Tem que ser descontaminado. É igual você trazer um objeto de um antiquário para sua casa. Você não sabe por onde passou esse objeto. Então tem que trazer essa territorialidade desse DNA para você, para que ele seja purificado com o sangue de Cristo. Verdade. Né? Vamos lá, fundamentando só mais um pouquinho ainda, essa questão da iniquidade está atrelada ao nosso sangue, à nossa genética. Gente, Davi deixa isso muito claro quando ele diz: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja,
Quando as cadeias de DNA dos 23 pares de cromossomo do pai, dos 23 pares de cromossomo da mãe, começam a se entrelaçar e as bases de proteínas lá de adenosina, timina, guanina, citosina começam a se conectar, é onde começa a haver o que? O compartilhamento de cargas de iniquidade. É onde você vai absorver informações do pai, você vai absorver informações das características do fenótipo e do genótipo da mãe. Quanto a essa questão da iniquidade que fala, vamos lá. Vamos ver onde está isso na Bíblia, né, gente? Olha só. Primeiramente, Gênesis 4 vai dizer o que a palavra do Senhor lá no versículo 13 a 16. Olha só. Então, disse Caim ao Senhor, tamanho é o meu castigo, e no original ali está iniquidade, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças fora da tua face, da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Depois o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ou seja, perambulação sem rumo. Aqui você vê uma das primeiras citações do que a iniquidade faz na vida de uma pessoa. Veja bem, olha o estigma que trouxe sobre Caim. Fez Caim andar com um estigma de peso de morte sobre a vida dele, perambulando sem rumo. Ele chega na terra de Nod, se casa lá e tal. Mas aqui o texto, na verdade, é um código. Está dizendo qual é o manto espiritual que a iniquidade coloca sobre uma pessoa. Um arquétipo, okay? né? Vamos lá agora. Gênesis 15, 12. Ao pôr do sol caiu um profundo sono em Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então foi dito, sobe com certeza, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a quem te sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultada em ditosa velhice. Na quarta geração, ok? Na quarta geração, e quarto, a luz da palavra é portal. Quatro na Bíblia é o Dalet. É o Dalet. Ou seja, cuidado com na quarta geração. A porta que bem, está aberta e está fechada ao mesmo genética. tempo. Você decide se entra ou se não entra. E renovar o direito da iniquidade de estar ali agindo na vida da pessoa. Tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade, ou seja, também culpa dos amorreus. E o que significa amorreus, gente? Amorreus é aquele que fala. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, Deus está falando, fazendo uma aliança com Abraão, né, que chegaria até Jesus, e está dizendo que, olha só, na quarta geração vai acontecer um pronunciamento dessas informações, das essências da alma e do corpo e do espírito que estão distorcidas e corrompidas na substância genética. Então, o Senhor está dizendo que, olha só, a iniquidade, ela pronuncia, ela argumenta, ela dita, ela reclama e reivindica. Interessante, apóstola, que eu nem sabia dessa parte aí. E nós marcamos que na quarta-feira eu vou fazer uma live com o João Édipo, falando sobre a maldição da terceira geração. Por que é tão difícil sair da terceira e entrar na quarta? É porque na quarta renova. É porque na quarta, tá preso, tudo que é denunciado é exposto. Sim. Veja bem, na quarta geração, olha só, Abraão pecou, né? Mentiu. Isaac também contou mentira. Jacó também. Acerca da esposa. Aí vem Jacó, a própria mentira em pessoa. Olha só, a iniquidade aqui potencializou na segunda geração, olha os marcadores epigenéticos falando. Daqui a pouco, quando chegou o terceiro,
potencializou ainda mais. O cara era a própria mentira em pessoa andando na terra. Aí o que que Deus fez? O Senhor pega, faz Jacó viver aquela experiência que viveu de deitar na terra de Betel. Olha bem, ele vai... Agora, olha que coisa tremenda, gente. Olha o código. Jacó deita no território onde o seu avô Abraão tinha levantado um altar. Aleluia! Está entendendo? Como é que iniquidade está ligado à genética, aos ancestrais? Não tem como ignorar isso. E ele vai exatamente ali, naquele lugar onde o avô dele tinha levantado um altar, Abraão, deita, pega uma pedra, deita ali, e aí é onde ele vê anjos subindo e descendo. Que eu vi lá em Israel, essa obra de arte, eu vi ela, eu tenho uma foto dela, dessa obra de arte, que é uma cadeia de DNA e os anjos subindo e descendo. Gente, isso não é invenção de evangélico, não. O apóstolo Éder mostrou aqui para nós também. Está lá em Israel. A estátua de Jacó e uma escada de DNA, com os anjos subindo e descendo por ela. Acho que travou de novo aqui, né, gente? Sim. Apóstola, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Voltou para mim, voltou. Na verdade. Voltou. Duas coisinhas que eu vou falar. A primeira é que eu fiz uma promessa para algumas pessoas que às 20 horas e 5 minutos eu estaria disponível para um compromisso. Então, e eu falei assim, eu não vou provar que eu sou homem de palavra. Então, nós vamos marcar uma segunda live. Amém. Quem sabe para a semana que vem, ou para sexta, ou para quinta, para dar continuidade nesse assunto. Com certeza. Eu não abro mão de você. Nossa, não falei nada, não falei nada. Eu sei. Nada. Mas não se cobre, porque é assim, eu já me cobrei muito com isso, porque nós somos muito didáticos e nós temos um conteúdo muito amplo. E a gente quer entregar tudo de uma vez. Quer que o negócio seja entendido, mas eu entendo. Amém. Uma hora também tá bom demais. Glória a Deus. Para eles, esse povo que está assistindo, eles receberam muito mais do que eles esperavam. Eu tenho certeza disso. Minha experiência me dá esse conhecimento. Agora, eu queria falar assim, só para te dar te deixar falar sobre isso, né? Para nós finalizarmos. Quando nós falamos de Noé saiu da arca e plantou uma vinha. E ele se embebedou e ficou nu. Então, o cão entra lá e vê Noé nu. Eu não sei se a senhora sabe, a palavra original ali não significa que ele viu Noé nu. Não, eu coloco isso até no meu livro, Sexo e Mecanismos Espirituais, e faço questão de explicar isso com riqueza de detalhes. Porque, na verdade, viu a nudez, né? O sentido é sexo. O cão, ele viu, como disse o Caio Fábio numa live, viu o bundão branco de Noé e não resistiu. E olha, nível de iniquidade recém-saído da arca. Sim. Então, olha como é que o diabo ele não perde tempo em proliferar. Por isso, Noé libera uma maldição tão sobre Canaã. Não foi, me viu pelado, vai ficar de maldição. Não foi isso. Não. Foi uma aberração terrível. Foi uma coisa terrível, né? Foi um sodomismo pós-diluviano. E eu entendo ali, para a gente concluir, o quê? Nós precisamos, na verdade, entender que Noé, ao sair da arca e plantar aquela vinha, por que é iniquidade aquilo ali? Porque ele cultua Baco. Quando ele planta e semeia a terra para fazer aquela plantação de vinho, ele está cultuando Baco. E Baco era uma divindade que agia na perversão sexual e através de muito vinho, da embriaguez. Então, são dois portais que foram abertos ali. Quando ele se embriaga, ele atraiu. Ele abre um portal para Baco. Agora, Cã era gay, porque Cã não era homossexual. Não era. Cã era casado, a esposa dele estava lá. Então, Noé abre a porta de iniquidade, porque provavelmente Noé antes do dilúvio, Noé já vinha com a iniquidade no coração de se embriagar. De se embriagar. Não foi uma novidade, né?
Ele não Não, aprendeu a quando ele... fazer vinho sozinho ali, ó. Não, já era, ó. Entendeu? Não pude, ficou 40 dias, 40 noites ali, doido. Para beber não tinha como. Plantou a vinha, esperou crescer e doido para beber. Então, aquela ânsia, aquela vontade de beber, de se embriagar, essa iniquidade. Então, a genética estava gritando, estava pedindo, me dá, me dá, me dá, falando. Um Por ano isso que dentro da arca sem tomar um goró, irmão. você está entendendo? Quando saiu, que bebeu demais. Só que nisso, aquilo que eu quero demais se transforma num ídolo, né? Então ele cultua Baco. E Baco é o espírito de perversão sexual e embriaguez. Então ele evoca na hora. E Baco faz o quê? Ataca a mentalidade do filho. Se tem iniquidade na genética do pai, tem na dos filhos. E outra Tá coisa, tinha que entendendo? ter, assim, onde há uma manifestação de uma divindade, aí já é para uma outra questão de live, mas Sim, sim, tem que ter sim. um derramamento de sangue. E o sexo anal, ele é um derramamento de sangue, né? Ali Assim foi, como... ali foi o pacto de Lilith, que precisava, na verdade, porque sexo, fezes, né, sangue, que é o sêmen, e fezes. Ah, é. Entendeu? Que é o pacto exatamente que contamina a memória das entranhas genéticas. Tá entendendo? E dali pronto, começa. Ativou as mulheres deles. E dali Ah, viemos nós. E dali viemos nós. Graças oi? a... E dali viemos nós. Sim. Tá Graças entendendo? a Jesus, temos a possibilidade de nos limpar disso, mas não é só você botar a mão no peito e fazer aquela carinha de Ave Maria na Não, igreja. limpeza de iniquidade tem princípio, Tem né? regras. Limpeza de iniquidade tem princípio, e nós chamamos na escola das armas do sangue. E esses princípios passam pelo entendimento de altar de intercessão, reconciliação, renúncia, confissão, quebrantamento, arrependimento com dores, ok? Então não é simplesmente... Por isso que muita gente vai em encontro e ora renúncia e não tem efeito algum. É. Porque iniquidade, para você destronar ela na sua vida, você vai precisar atacá-la dentro daquilo que ela foi levantada. E para cada caso é um caso. Eterno. Deus, como é que vai remir a iniquidade da minha família? E outra Eu coisa, a Bíblia fala de raiz de iniquidade. E a raiz, ela se espalha. Ela se espalha. Então, não se arranca. Por exemplo, se tem uma planta no meu jardim e eu arranco ela pela raiz, eu posso matar a planta do lado. Eu posso matar a roseirinha que está perto. Então, somente um procedimento cirúrgico de um cirúrgico. jardineiro Aleluia. especializado pode fazer essa Sim, limpeza. Por isso que sim. a iniquidade não é tão fácil de vencer quanto o pecado ou transgressão. É necessário tirar cada gominho da raiz. E outra coisa, se deixar um pedacinho da raiz, ela cresce de novo, ao Cresce cheiro novo. das águas. Ao cheiro E, das águas. queridos, oração em relação à iniquidade, você não ora uma vez na vida, você ora a vida inteira. Você tem que pedir o Espírito Santo para te revelar suas iniquidades e você gritar de dor, querendo se ver livre disso na sua vida, a vida inteira. Ok? Nós precisamos parar desse negócio de... É uma mentalidade grega e macumbeira que a gente tem, de fiz uma vez só e resolveu-se. Não é assim que funciona a libertação, queridos. Precisamos tratar as coisas com responsabilidade, ok? Então, primeira chave é pedir ao Espírito Santo, Deus, como é que vai reparar essas iniquidades da minha vida? O que é necessário? Tem coisa, gente, que você vai ter que entregar uma oferta de remissão. Tem coisa que você vai ter que ir atrás de uma família que a sua família prejudicou e pedir perdão para aquele povo. Tem coisa que a família inteira vai ter que se reunir, orar e pedir perdão, gente. Apóstolo. Cada caso é um caso. Cada iniquidade, Deus... Você está entendendo? O cara, você é um líder. A sua igreja está indo de mal a pior. Davi recebeu o trono contaminado de Saul, porque quebrou a aliança com os gibeonitas que Josué tinha feito. Saul foi com Deus, como é que resolve isso? Davi foi consultar o Senhor. O Senhor falou, vai ter que derramar sangue de 7 homens. Deus, não, quem falou isso foi o pessoal dos gibeonitas, né? 7 homens da casa vai ter que morrer. Então, para cada caso, Deus vai te dar. Deus tem um remédio. Deus
tá bom? Deus vai agir com você de uma forma, com outro de outra forma, porque cada um deixou uma brecha aberta com um grau de implicação. E o Espírito Santo tem um remédio para todo mundo, tá bom? E é por Semana isso, que vem a gente apóstolo. fala mais sobre isso. Só mais uma, só mais uma. É por isso que nós precisamos, estar conectados a profetas. Hoje, mais do que nunca, porque a igreja que viveu esses anos todos sem o profético e sem o apostólico não entendia nada disso. Sim. E o pecado, a transgressão e a iniquidade morando na igreja, dançando no altar da igreja, cantando na igreja, pregando na igreja. Sim. E, assim, só quero finalizar com um testemunho, porque eu sei que semana que vem vai ter mais e pelo menos umas 3 lives nesse contexto aqui. Não, semana que vem eu quero falar sobre o espírito que anda no cromossomo em repouso. O acatarton. Meu Deus, que é o que não aparece lá quando fala de principados, potestades, dominadores de ordens espirituais da maldade, não aparece o pneuma catarton, que é o espírito imundo que Jesus repreendeu. Muito bom. Agora, eu vou te contar aqui. Muito interessante. E às vezes ele fica 3 gerações sem se manifestar. Aí você fala assim, como é que meu filho é isso, é isso, é isso, se o pai e o avô não eram? É porque ele estava lá, só estava escondido. Sim. Veio lá do bisavô, do tataravô. Mas, apóstola, eu vou contar aqui um confidencial, uma coisa muito íntima, né? Alguns anos atrás, o Espírito Santo falou assim, Ricardo, você vai ser o libertador financeiro da tua família e você vai ser o libertador de outras iniquidades da sua genealogia. E eu falei, amém. Quando Deus falou isso, eu entrei em tanta guerra, meu Deus do céu, fiquei quase 10 anos de guerra pesada. Uma paulada de todo lado que se pode imaginar. Até o início da pandemia, eu estava apanhando. Quando começou a pandemia, Deus começou já a me restaurar, a me levantar. E falou, e Deus começou a usar profetas dizendo, olha, você já está quase conseguindo quebrar as iniquidades da sua geração. Para eu começar uma nova genealogia na tua vida, como de Abraão. E agora, como você deve ter acompanhado, 3 meses atrás, meu pai e minha mãe morreram. Né? E foi uma morte assim, muito repentina dos dois, e ninguém esperava que eles fossem morrer. E apesar, eu não sei se você está me ouvindo, que deu uma travadinha, mas eu vou falar aqui, fica gravado. Vamos ver. Está me ouvindo? Hello. Vamos ver se ela está me ouvindo aí. Voltou, né? Então, continuando. Apesar de eu ter sentido a terrível dor da perda do meu pai e da minha mãe, o Espírito Santo, que não mente nem se engana, falou para mim claramente, filho, foi necessário tirá-los da terra para completar o processo de libertação da sua genealogia. E foram tantas coisas que eu tive que fazer, até raspar a cabeça, Deus mandou raspar a cabeça. Códigos atrás de códigos, atrás de códigos. Então, a gente pensa, faz uma oração aí para me libertar da iniquidade. Não, meu irmão, tem um preço. Tudo tem preço, sabe, apóstolo? Hoje eu fui fazer uma oração na beira do mar, e eu quero terminar com esse testemunho. Eu fui fazer uma oração na beira do mar, tomando domínio sobre as águas. Eu estou pedindo a Deus alguns poderes sobrenaturais sobre as águas e sobre a areia, que eu moro na beira do mar agora. E eu quero vivenciar coisas que nenhum profeta vivenciou na água. Só que eu estava com dinheiro no bolso, que eu ia no mercado depois, né? E quando eu terminei de fazer a minha caminhada e orar na beira do mar, eu fui embora, meti a mão no bolso caminhando e falei, cadê o dinheiro? Deixei cair no lugar que eu estava orando. E eu falei assim, pensei, vou voltar e vou pegar o dinheiro, deve estar caído lá. E o Espírito Santo falou para mim assim, não vai voltar nada. Esse dinheiro é uma oferta pela guerra que você está fazendo. Eu falei, mas Senhor, quem vai pegar a oferta? E ele disse, não te interessa. Deixa o dinheiro lá. Então, as pessoas precisam entender que o mundo espiritual ele é muito mais do que você estar na igreja erguendo as mãos e dando glória a Deus.
Por isso, gente, está aí ó, a apóstola Josi, maravilhosa. Tem a EFICOL, que é uma escola online, presencial também. E tudo isso que vocês aprenderam, ela dá aula e muitas outras coisas. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, procure a apóstola Josi. Me procure também. Para ser ministrado em iniquidade comigo, tem que ser meu discípulo, tem que estar debaixo da minha cobertura. Para ser ministrado por ela, possivelmente, só participar da escola, ela vai dar um jeito de te ministrar. E amanhã, às 19 horas, o marido da apóstola Josi vai estar aqui conosco e vai rugir igual um leão. Nós vamos Nossa, falar cinco sobre... níveis da alma, muito eu estou tremendo. contando as Muito horas para tremendo. fazer essa live com ele há muito tempo. Apóstola, desculpe tanta interrupção, mas é um assunto encantador, né? Dê suas considerações finais, por favor. Tremendo. Está me ouvindo? Bom, não sei se a apóstola está me ouvindo, mas eu deixo então a Deus minha abençoe, gratidão. queridos. Louvo muito ao Isso. Senhor por essa oportunidade. Amém. Muito obrigado. Se vocês quiserem também entender um pouquinho mais, eu tenho 3 ministrações lá no canal da EFCOL sobre iniquidade e epigenética. Estamos preparando um curso melhor sobre isso também. E vamos prosseguir em conhecer o Senhor, porque é só o Senhor está revelando as porções, né? Eu tenho certeza que tem muito mais aí. Na verdade, a gente não sabe nada. Né? Tem muito mais vindo aí. A gente não está vendo nada. Apóstolo, muito obrigado por essa confiança. O senhor é um pai aí nessa nação, nessa área de libertação, né? E estar aqui com o senhor, para mim, é uma honra, viu? Já fui muito discipulada pelo senhor, você não tem noção, já aprendi muito contigo. Amém, meu irmão. Agora eu que estou aprendendo contigo, então, porque você está na unção dobrada. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado. Ai de Abraço. mim. Beijão, Deus Tchau, tchau. abençoe.